A Tramontina é um verdadeiro orgulho nacional. Famosa pelas suas facas, talheres e panelas, a empresa centenária passou de uma pequena ferraria no interior do Rio Grande do Sul a uma multinacional presente em mais de 120 países. A empresa foi fundada em 1911 por Valentim Tramontina e sua esposa Elisa, ambos filhos de imigrantes italianos. Começaram fabricando ferraduras e realizando pequenos serviços de consertos para outras indústrias. Anos depois, em meio a uma grande tragédia familiar, Elisa conseguiu tocar o negócio para frente e teve em seus sucessores um papel importante para o crescimento da empresa gaúcha. O que eles não imaginavam é que em 2022 a empresa faturaria 10,6 bilhões de reais e a marca Tramontina seria conhecida e admirada nos 4 cantos do planeta. A empresa vem ganhando, ano após ano, participações em mercados que até pouco tempo era impossível de se pensar. Nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa é uma das líderes em vendas de panelas. E na Alemanha, berço mundial da cutelaria, as facas Tramontina estão entre as mais vendidas do país. As 9 fábricas do grupo produzem mais de 22 mil itens que vão desde seus famosos talheres, passando por cafeteiras, furadeiras, louças de porcelana e, pasmem, até carrinhos de golfe. Hoje, na nova série do Curioso Mercado, Made in Brazil, vamos contar a história desse ícone brasileiro e as estratégias que levaram ao seu grande sucesso. Mas antes de qualquer coisa, por favor, não se esqueça. Se você gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e liga as notificações. Valentim Tramontina, o fundador da Tramontina, nasceu em 1893, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Era filho de Henrico e Domenica, imigrantes que vieram da Itália na época da grande diáspora italiana, no final do século XIX. A Itália, recém-unificada, atravessava um momento de extrema dificuldade. O país era essencialmente rural, mas muitos trabalhadores não tinham terras para plantar. Viviam na miséria e morriam de fome. Em menos de 4 décadas, 14 milhões de italianos deixaram seu país. Enquanto isso, no Brasil, o Império fechou o cerco contra a escravidão, causando uma escassez de mão de obra nas lavouras e fazendas do país. As autoridades brasileiras, em resposta ao problema, elaboraram leis para incentivar a entrada de trabalhadores assalariados no país, para substituir os escravos nas lavouras e colonizar áreas do território nacional ainda sem exploração econômica. A combinação dessas duas realidades complementares, lá e cá, fez muitos italianos migrarem para o Brasil, e os Tramontina eram uma dessas famílias que chegaram ao país em 1885. Fixaram-se na linha Santa Bárbara, atual município de Monte Belo do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E quando chegaram lá, se depararam com uma espessa mata. O primeiro trabalho foi árduo, derrubar as árvores e abrir espaço para a lavoura. A madeira dos troncos foi usada para construir o primeiro lar dos Tramontinas na América. Henrico e Domenica tiveram 8 filhos, os primeiros Tramontinas 100% brasileiros. Valentim nasceu em 1893. O nome dele, na verdade, era Valentino, em homenagem a seu avô, mas ninguém o chamava assim. Ele era, para todos, Valentim. Ainda adolescente, aprendeu um ofício com o irmão. Durante um ano de trabalho, descobriu os segredos da funilaria. Aqui uma pequena pausa no vídeo para tratarmos de um assunto que você provavelmente já escutou sobre o fundador da empresa. A tal história de que Valentim foi porteiro de um estabelecimento adulto. Como não há nenhuma comprovação e os relatos obtidos da época não dizem nada sobre, não iremos abordar esse assunto no nosso vídeo. Ou seja, fica a dúvida se é verdade ou pura invenção. Mas voltando para nossa programação normal, nessa época havia muita demanda de ferraduras para cavalo. Eles eram fundamentais para o transporte e para a lida do campo, em especial naquela região que possuía um terreno bastante acidentado e íngreme. Valentim, vendo isso, aprendeu o ofício de ferreiro, profissão que se beneficiava dessa farta demanda. Numa colônia vizinha, que chamava Carlos Barbosa, Valentim tinha um primo que também era ferreiro e administrava uma pequena oficina, mas bem aparelhada. Esse primo adoeceu e precisou parar de trabalhar. Então, chamou Valentim e lhe propôs que comprasse suas ferramentas. Tramontina fechou seu primeiro negócio. Em 1910, com 17 anos, mudou-se para Carlos Barbosa, onde alugou uma casa de madeira. Um ano depois, em 1911, abriu sua tão sonhada ferraria. A Ferraria Tramontina. O momento era perfeito. Naquele ano, havia sido inaugurada uma linha de trem entre Porto Alegre e Caxias do Sul e, em Carlos Barbosa, foi construída uma estação. Quase da noite para o dia, com a construção da ferrovia e a comunicação com o mundo, a localidade calma entrou em ebulição. Os produtos das colônias mais afastadas eram enviados em grandes quantidades para lá, de onde eram transportados de trem até Porto Alegre, e de lá
para onde tivesse a demanda. Além disso, a facilidade logística trazida pela ferrovia atraiu muitas pequenas indústrias para a região, criando uma boa situação econômica para a cidade. Valentim aproveitou esse momento juntamente do seu irmão, Luiz, e mais um funcionário, realizando serviços de consertos para outras indústrias e fabricando ferraduras. Em 14 de fevereiro de 1920, se casou com Elisa de Seco. Os dois foram morar na mesma casa onde funcionava a ferraria. Nos anos seguintes, tiveram 3 filhos: Henrique, em 1921, Nilo, em 1923 e Ivo, em 1925. Ano em que surgiu um grande problema para a pequena oficina. O principal cliente transferiu-se para Porto Alegre, dispensando os serviços da Tramontina. Essa situação deixou a família em apuros. Em seu diário, Elisa Tramontina lembra de um daqueles dias difíceis. Estavam ela e o marido diante da oficina, olhando um terreno onde havia uma árvore solitária, tentando animar um ao outro. Vai vir o dia em que minha ferraria vai ser a mais grande do Rio Grande. Nossa fábrica vai crescer além da árvore. A solução para as dificuldades da ferraria veio dos canivetes. Os imigrantes italianos, como resultado de uma tradição passada de pai para filho desde a Idade Média, eram artesãos. Na época, haviam muitos caniveteiros, como eram conhecidos na região, mas nenhum dos 3 ferreiros da Tramontina sabia como produzir o utensílio. Aprenderam então com um primo de Elisa, que lhes deu alguns moldes do produto e recebeu Valentim e Luiz durante 8 dias, ensinando-os a fazer um canivete. A partir daí, esse passou a ser o carro-chefe da ferraria de Carlos Barbosa. No início, o trabalho era rudimentar, feito com martelo e esmeril, movido a pedal, e Elisa ajudava no acabamento dos cabos de chifre de boi. Logo, Valentim começou a viajar para vender os canivetes. Os produtos não eram tão bem acabados, sendo assim, ele tinha que vender barato. Por volta de 1930, um outro acontecimento ajudou a impulsionar a ferraria Tramontina. Em Porto Alegre, houve um incêndio em uma importante empresa do ramo de cutelaria, que trabalhava com produtos importados de alta qualidade. Uma grande quantidade de produtos, principalmente facas, foi atingida. Valentim soube da situação e teve uma ideia. Ofereceu-se para recuperar o material. Então, ele começou a estudar as facas queimadas e tirou dali um aprendizado sobre novos modelos que poderia lançar. Com 4 ou 5 operários que se alimentavam e dormiam na casa dos Tramontina, a ferraria voltou a prosperar, agora focando em um novo produto: as facas. Tudo parecia ir muito bem na vida dos Tramontina, até que Henrique, o filho mais velho de Valentim e Elisa, morreu aos 9 anos, devido a um quadro de sepse. Depois dessa pedra, o pai Valentim nunca mais foi o mesmo. Teve problemas com bebida, acabou adoecendo e morreu aos 46 anos de idade, em 1939. Um ano depois, em 1940, veio o terceiro golpe cruel. Acomedida por uma paralisia progressiva, também morreu Nilo, o segundo filho do casal, com apenas 17 anos. Elisa Tramontina virou o chefe de uma família deslacerada. Ficaram somente ela e Ivo, o caçula de 14 anos. No meio disso tudo, ela pensou em fechar a ferraria, mas resolveu tocá-la sozinha, para não voltar à pobreza dos seus antepassados. A partir daí, os funcionários começaram a encontrar Elisa já na oficina quando chegavam para trabalhar de manhã. Quando encerravam o expediente e se despediam, no fim da tarde, ela também continuava por lá. Na época, ela tinha 13 colaboradores, dona de um terreno amplo em uma das principais ruas de Carlos Barbosa. Ela repartiu um imóvel em 13 lotes e entregou um para cada trabalhador, com uma forma de mantê-los ligados à empresa. De tempos em tempos, Elisa enchia uma mala com facas e canivetes e embarcava sozinha no trem até Porto Alegre. Ela batia de porta em porta para oferecer sua mercadoria e voltava para Carlos Barbosa no final do dia, com a mala vazia e o dinheiro necessário para pagar os funcionários. Durante muitas das viagens da mãe, seu filho Ivo, que começou a trabalhar ainda na infância vendendo pastéis na estação de trem, assumiu o comando da ferraria. Com o passar do tempo, os dois formaram uma dupla. Ivo adorava o dia a dia da fábrica e o funcionamento das máquinas. Já Elisa descobriu sua vocação para as vendas durante uma viagem à capital. Isso levou a uma divisão natural das tarefas. Por alguns anos funcionou muito bem, mas acabaram percebendo, em uma das viagens da mãe a Porto Alegre, que a empresa tinha um grave problema. Um fiscal de impostos abordou Elisa, pedindo para ver a mala cheia de mercadoria, e solicitou os documentos tributários correspondentes. A mulher sequer sabia do que ele estava falando. A operação da ferraria na época era desestruturada do ponto de vista administrativo. Ninguém da oficina conhecia as normas tributárias, ou seja, a empresa não podia mais ser gerenciada apenas pela dupla. Para não desabar, precisavam contratar alguém. Dias depois, Elisa abordou, entre os bancos da igreja, uma de suas amigas mais próximas, Ana Escomazon,
para fazer um pedido. Queria que o filho de Ana, Rui Escomazon, trabalhasse na parte administrativa da Tramontina. Os Escomazon eram uma família próspera. Tinham uma fábrica de móveis com mais de 40 funcionários, um dos maiores negócios da cidade. E Rui havia cursado faculdade de economia em Porto Alegre. Ana explicou que a ideia era que Rui assumisse os negócios da família. Mesmo assim, levou o convite ao rapaz. Rui gostou da ideia, então, em 1949, além de fazer a contabilidade da empresa da família Escomazon, passou a realizar também a da Tramontina em suas horas livres. Assim, ele e Ivo começaram a planejar a reorganização e a expansão da ferraria. Pouco tempo depois, Rui Escomazon decidiu deixar o cargo da empresa de sua família para trabalhar em tempo integral na Tramontina, que naquela época era um negócio muito menor. O motivo da troca, segundo o próprio Rui, não foi a crença de que a ferraria tivesse um futuro mais promissor, mas sim por causa da afinidade que tinha com Ivo Tramontina. Em 1954, a empresa fez seu primeiro contrato social, registrada como Viúva Valentim Tramontina e Companhia Limitada. A ferraria passou a ser chamada Tramontina Cutelaria e Rui Escomazon se tornou sócio. A amizade entre a dupla teve sua consagração com a transformação dos sócios em compadres. Em 1955, Ivo e Laura tiveram o pequeno Clóvis, a quinta tentativa do casal de ter um filho, e convidaram Rui e sua esposa, Wanda, para ser padrinhos. Anos mais tarde, em 1959, o gesto foi retribuído, sendo o casal Tramontina chamado para ser padrinhos do herdeiro dos Escomazon, Eduardo. Elisa Tramontina faleceu em 1961 e a empresa passou em definitivo para as mãos da nova geração, representada pelos dois jovens sócios, Ivo, com 36 anos, e Rui, com 33. Ivo Tramontina, que possuía poucos estudos, cuidava mais da produção, ficando mais no chão de fábrica e convivendo com os funcionários. Rui Escomazon, por sua vez, atuava nas áreas administrativas e financeiras da empresa. Naquele período, a Europa buscava se reconstruir, depois de ser arrasada pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil viu um salto de industrialização, estimulada pela fundação da Companhia Siderúrgica Nacional. Na pequena Carlos Barbosa, a Tramontina contava com 2 ou 3 dezenas de trabalhadores e alguns representantes comissionados espalhados pelo Rio Grande do Sul. A empresa tirava 90% do seu faturamento da produção de canivetes. Naquela época, ampliaram a fábrica de cutelaria, que produzia facas e canivetes, e abriram uma nova fábrica em 1959, a Forja Sul, na cidade de Porto Alegre, que foi transferida posteriormente para a cidade vizinha de Canoas. Tal decisão foi tomada porque Carlos Barbosa não tinha força elétrica para produzir as peças forjadas. Em 1963, foi aberta a terceira fábrica, uma indústria de ferramentas em Garibaldi, cidade vizinha a Carlos Barbosa. Em 1969, a Tramontina fez sua primeira exportação, uma carga de facas, para o Chile. 2 anos depois, em 1971, a empresa, em um movimento um tanto curioso, mandou vir do Japão uma carga de aço inoxidável excedente para fechar um pedido. Sem saber direito o que fazer com aquele material, por sugestão de um amigo, decidiram então iniciar a produção de talheres. Para tal, abrir uma nova fábrica na cidade de Farroupilha. 5 anos depois, foi inaugurada uma fábrica de materiais elétricos para confeccionar produtos como tomadas e interruptores. Em 1982, a empresa inaugurou sua fábrica de equipamentos agrícolas e jardinagem. A Tramontina vinha crescendo rapidamente com a aposta na diversificação de seus produtos. E todo esse sucesso, em parte, deve-se ao modelo de administração criado pela dupla, que permanece até hoje. Cada fábrica funciona como uma empresa à parte, com suas próprias metas e processos. Acima das unidades está o escritório central, responsável por aprovar os planos e determinar as diretrizes. Nesse setor que trabalhavam Ivo e Rui. Em 1980, Clóvis Tramontina, filho de Ivo, retornou a Carlos Barbosa depois de completar sua formação em administração de empresas na PUC-RS. O jovem acabou passando por vários setores da empresa, mas em um deles teve grande destaque: nas vendas. A empresa naquele tempo não tinha uma área comercial muito ativa, mas isso estava prestes a mudar. Clóvis, muito influenciado pelo seu tio e o Raul Giacomini, que na época era diretor comercial, começou a trabalhar nessa área. Em seu livro, Clóvis conta que na época um dos principais clientes da Tramontina, o supermercado Zafari, estava boicotando os fornecedores que vendiam para o seu concorrente Carrefour. O jovem então apresentou sua ideia para o seu tio. Tio, temos que vender para o Carrefour. O Zafari só vende em Porto Alegre. Para o Carrefour, podemos vender até na França. A sua posição foi comprada e era um prenúncio do que estava por vir. Clóvis rapidamente passou a ocupar cargos importantes na área comercial da empresa. Ele tomou várias medidas consideradas polêmicas internamente, como passar a vender diretamente ao consumidor e não apenas mais aos atacados. Um momento importante na conquista do mercado do Sudeste, o maior do país, foi a entrada na rede de lojas da Mapim, considerada a mais sofisticada na década de 80.
E não foi fácil. Após diversas tentativas, Clovis conseguiu uma reunião com o diretor de compras da Mapim, que foi rejeitando as diversas propostas do jovem Tramontina, até que ele conseguiu um pedido: 10.000 baixelas em 3 tamanhos diferentes. O problema é que a Tramontina só fabricava um tamanho de baixela, e a capacidade fabril era muito menor do que a pedida. Clovis voltou à Farroupilha e contou as novidades para o diretor da fábrica, que ficou apavorado. Esse gesto de Clovis foi um marco para a Tramontina e representou uma mudança de uma empresa que era focada na produção para uma empresa verdadeiramente de mercado. Mas o grande episódio de virada foi quando a Tramontina entrou na rede Pão de Açúcar. E a história foi muito parecida, um pedido maior que a capacidade da empresa. Para se ter uma ideia, o pedido foi de 1.200.000 talheres. Isso representava a produção de um semestre inteiro da empresa, tendo que ser entregue em poucas semanas. Clovis foi crescendo na empresa, até que em 1973 tornou-se gerente nacional de vendas. Seus feitos fizeram com que a Tramontina tivesse sua capacidade de produção muito maior em função da demanda criada por ele e sua equipe. Mas isso também causou alguns problemas. Alguns itens, por exemplo, acabavam sendo produzidos em excesso e ficavam parados no estoque em grandes quantidades. Preocupados com essa situação, Ivo e Rui solicitaram providências ao jovem Clovis. E a situação trazida por ele, que no início não convenceu a velha dupla, era colocar anúncios da empresa na televisão. Mesmo contrariados, seguiram o plano e em 1983 o primeiro comercial da Tramontina foi ao ar. A consequência dessa aposta foi estoques zerados em pouco tempo. A partir dali, a empresa começou a investir em publicidade, ainda que pouco. Em 1986, 2 grandes marcos aconteceram na Tramontina. Um deles foi a abertura de uma nova fábrica para produzir utensílios de madeira, como tábuas de cortar carne e, mais tarde, móveis para jardins. E o outro foi um grande passo na busca da internacionalização da empresa, a inauguração de um escritório nos Estados Unidos, a Lasso Corporation of America, que depois viria a se tornar a Tramontina USA. O objetivo da abertura do escritório em solo americano era inserir os produtos da marca no maior mercado consumidor do mundo, porque a presença internacional da Tramontina, até aquele momento, era tímida e muito focada na América do Sul. A primeira grande conquista dessa estratégia aconteceu em 1989, quando a Tramontina conseguiu entrar no Walmart. A rede de hipermercados na época era a terceira maior varejista dos Estados Unidos, com 1.200 lojas. A Tramontina iniciou vendendo panelas, facas e outros utensílios de cozinha. Essa parceria acabou se tornando um grande sucesso para a internacionalização da Tramontina. A empresa gaúcha acabou pegando carona com a forte expansão do Walmart, que viria a ser uma potência mundial de varejo. Para se ter uma ideia, a Tramontina tornou-se uma das 3 maiores fornecedoras da gigante americana, onde as mais de 11.000 lojas do Walmart estavam ao redor do mundo, os produtos brasileiros também estavam lá. Em 1990, a Tramontina conseguiu vender para outra gigante do varejo, a Costco. A empresa contava com outros 300 pontos em países como Austrália, Coreia do Sul, Japão, México, Reino Unido, Espanha, entre outros. Estar dentro dessas grandes redes varejistas significava a entrada em grandes mercados, o que atraía mais clientes de varejo e, consequentemente, mais pessoas utilizando os produtos da Tramontina no mundo. Em 1991, Ivo e Rui, que estavam há 4 décadas à frente da Tramontina, entenderam que era o momento de escolher um sucessor para assumir a empresa. Após uma longa fase de observação e testes, acabaram escolhendo Clovis para assumir a presidência da empresa, tendo o filho de Rui, Eduardo Escomazon, como seu vice. A fase de transição acabou sendo um pouco complicada. A velha geração discordava das decisões sobre o rumo da empresa, mas a nova dupla teve habilidade suficiente para acalmar os ânimos dos seus antecessores e de toda a equipe da empresa. No fundo, eles acabaram replicando a dobradinha dos pais. Eduardo, que tem formação em engenharia, tinha perfil mais analítico e low profile. Clovis, o entusiasta, era um vendedor nato. Ambos também acabavam se complementando. Com a troca do comando, 2 holdings foram criadas, com ações igualitárias representando as 2 famílias. A CR Par representando os Tramontina e a Bem Par representando os Escomazon. A definição era que a Tramontina continuaria sendo uma empresa familiar, com capital fechado. Pouca coisa mudou em termos de estrutura e na gestão altamente humana que a empresa empregava. Mas, a partir daquele momento, a empresa acelerou ainda mais em 3 grandes pontos: o marketing, a presença comercial e a sua internacionalização. Em 2000, Clovis determinou a criação de um setor de marketing, o que era um tanto inovador para a empresa. Isso porque a região de Carlos Barbosa, cidade onde a empresa se originou, influenciou muito a Tramontina. As pessoas da região costumam ser bastante discretas e modestas. Ostentar algo ou se autopromover muitas vezes era, e ainda é, considerado vexatório.
Por isso, para a empresa, o que importava até então era somente a qualidade dos seus produtos e não, entre aspas, se gabar deles. Mas Clovis já vinha se preparando para a mudança ao longo dos anos. Quando ainda era gerente nacional de vendas, apaixonado pelo tema, começou com poucas inserções em jornais e revistas, chegando até a TV. Uma parceria interessante que ele fechou foi com a Varig. A companhia, considerada altamente sofisticada na época, levava em seus aviões os talheres da Tramontina. Mas foi com as inserções nas emissoras de TV, Globo e Band, que, segundo Clovis, a empresa alcançou uma enorme projeção. Na Globo, fazia propaganda nos intervalos das novelas para atingir o público feminino, e na Band, nos intervalos dos esportes, atingindo assim o público masculino. Slogans como Tramontina é Tramontina e Tramontina, o prazer é de fazer bonito, se tornaram conhecidos pelos brasileiros. E claro, não tem como esquecer do meme. Corte rápido, faca, é Tramontina. Em consequência dessas ações, os anos 90 e 2000 representaram um grande crescimento para a empresa gaúcha, mesmo com a indústria nacional perdendo muita competitividade frente a países como a China. A Tramontina adotou estratégias ousadas para enfrentar o escalonamento dos produtos chineses. Uma delas foi o aumento na quantidade fabricada de algumas peças consideradas como carro-chefe, para se aproximar da escala e dos preços da China. Isso aumentava a produtividade, tendo como consequência a diminuição de seus custos. Mesmo assim, nas linhas que representava pouco percentualmente, a empresa não conseguiu competir e teve que importar alguns itens. Mas o que era uma ameaça transformou-se em oportunidade, e a empresa acabou ficando muito mais competitiva. Um exemplo disso foi na pandemia do Covid, em que muitas das suas concorrentes, que apenas importavam artigos, ficaram sem estoques devido à alta demanda. A Tramontina, por ter produção no Brasil, acabou tendo mais produtos para entregar aos clientes. Além de não depender de importações, teve outra grande vantagem devido ao foco do consumidor estar em comprar itens para casa, o que é basicamente o portfólio da empresa. O resultado disso foi um crescimento de 50% no seu faturamento no período da pandemia. Clovis não é apenas um grande empresário, ele é o homem por trás de outra grande criação. Clovis Tramontina, o homem que transformou a Tramontina em uma potência mundial, é o fundador e presidente emérito da Associação Carlos Barbosa de Futsal, a ACBF, uma das maiores equipes de futsal do mundo. A história conta que até 1976, o protagonismo da disputa do futsal na cidade de Carlos Barbosa se dava entre as equipes River e Real. Depois de uma derrota da sua equipe, Clovis lançou a ideia de montar um time para jogar o estadual, e ali mesmo foi decidida a fusão entre os dois times, para criar uma nova equipe. Assim nascia a ACBF. Clovis passou a ser presidente e patrocinador da ACBF, adotando suas estratégias empresariais também na equipe de futsal. Após 20 anos para ganhar o primeiro campeonato, a ACBF hoje tem 3 campeonatos mundiais, 5 campeonatos brasileiros pela Liga Nacional, além de 2 Taças Brasil e mais 13 campeonatos gaúchos. Um dos grandes sonhos do empresário é ver o futsal nas Olimpíadas, mas a vida de Clovis não é só alegrias. Um fato complicado vem o acompanhando desde 1980. Ele sofre de esclerose múltipla, uma doença crônica que ataca o sistema nervoso central, tendo como efeitos a perda do equilíbrio, comprometimento da visão, falta de coordenação e mais outros sintomas. Clovis sempre encarou a doença com bom humor e nunca deixou de cumprir seus compromissos em função dela. Com uma rotina bastante atribulada, viajou o mundo e o Brasil inteiro visitando clientes e apresentando a sua empresa, mesmo com suas sérias dificuldades de locomoção. A verdade é que a história da Tramontina foi feita por grandes mulheres e homens. Quando Valentim disse a Elisa que um dia sua pequena ferraria seria o maior do Rio Grande do Sul, ele não imaginava que os produtos da empresa estariam em 9 de cada 10 lares brasileiros. A marca é reconhecida por 97% dos brasileiros e tem 70% da participação do mercado nacional do setor de utilidades domésticas. Elisa, sonhando que a sua fábrica fosse além da árvore, não imaginava que atualmente a empresa possuía 9 unidades industriais, 7 no Rio Grande do Sul, uma em Belém e outra no Recife, contando com mais de 12 mil funcionários. A Tramontina, nos últimos anos, investiu no comércio eletrônico e abriu lojas físicas próprias, que são espaços de experiência, servindo como showroom de toda a linha de produtos que ajudam a reforçar a marca. Atualmente, são 22 lojas chamadas T-Stores, 10 delas são no exterior, além de 2 lojas de fábrica, as T-Factory. Com a crescente demanda de seus produtos ao redor do mundo, foi abrindo outros escritórios nos diferentes continentes, focando na venda e distribuição dos produtos. A empresa possui 20 operações no exterior, entre escritórios comerciais e centros de distribuição. Em 2022, a receita de exportações da Tramontina somou 400 milhões de dólares, respondendo por 25% do faturamento total do grupo.
e metade dessas vendas externas é para os Estados Unidos. As facas para carne são os principais produtos de exportação. A empresa é reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos, conquistando ano a ano território nos mais diversos países. Um dos países que se destaca é a Alemanha. Por lá, a linha Churrasco é um verdadeiro sucesso. Para entrar no país, berço da cutelaria mundial, a Tramontina usou a estratégia de promover a cultura de churrasco brasileiro, organizando degustações de picanha no espeto. Atualmente, o espeto é um dos produtos mais vendidos na Alemanha, e as facas Tramontina estão entre as mais vendidas do país. E a empresa tem mais de 1000 pontos de venda na Alemanha. O homem por trás de todo esse crescimento, Clóvis Tramontina, deixou a presidência do grupo em 2021. Naquele ano, a empresa atingiu a meta pessoal que ele havia estipulado para deixar o cargo, mais de 10 bilhões de reais de faturamento. Eduardo Scomazon, seu fiel companheiro por tantos anos, assumiu a presidência, tendo o filho de Clóvis, Marcos Tramontina, como seu vice-presidente. Sendo assim, segue sendo uma empresa familiar, com uma forte cultura organizacional. Já as notícias mais recentes são que em 2022, a Tramontina inaugurou uma nova fábrica, agora de porcelana. A empresa, no mesmo ano, teve faturamento de 10,6 bilhões de reais e segue seu crescimento anual, produzindo mais de 22 mil itens nas mais diversas linhas que atua. Anualmente, fabrica mais de 500 milhões de talheres, 90 milhões de facas, 70 milhões de panelas e 50 milhões de ferramentas. A Tramontina, uma empresa centenária, é com certeza uma empresa made in Brasil, que vale a pena ter sua rica história compartilhada. E se você viu esse vídeo até aqui, compartilha com seus amigos e apoia o Curioso Mercado a sempre entregar mais conteúdo de qualidade. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.